Bom dia, e passo aqui nesse momento para falar com vocês sobre algo muito importante, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é importante para todos nós porque nos ensina a vontade de Deus, aquilo que Ele quer que nós vivamos e façamos. Mas a palavra do Senhor, ela se estende desde muito tempo e é uma parte muito interessante que eu gosto de falar, que eu estava estudando esses dias e ainda estou estudando novamente esses dias. É sobre a história dos reis e sobre a escolha de Deus por nós. Então, tudo antes de Jesus vir, teve um anunciamento, né? Tudo que Deus ia fazer, Ele sempre avisou, Ele sempre falou por meio dos seus profetas. E que viria um Salvador que nos resgataria para Deus por causa da desobediência, porque nos afastamos da direção que Deus queria para nossas vidas. Quando o povo pediu um rei, Deus deu o rei e disse que eles não tinham rejeitado a Samuel, mas a próprio Deus, que fez coisas grandiosas no deserto, os livrou, os alimentou, os calçou, e mesmo assim, na primeira oportunidade, eles decidiram pedir um rei para si. E diante de tudo isso, teve consequências. Mas o rei que Deus escolheu o primeiro rei, ele não conseguiu ser obediente àquilo que Deus pediu. Se ele tivesse conseguido ser obediente, ele tinha vivido muitas bênçãos no seu reinado e não teria tido fim. Mas Deus, como conhece o coração do homem, já sabia que ele não ia conseguir cumprir aquilo que Deus pediu. E Deus sempre vai preparando alguém para que o seu propósito se cumpra. Embora não consigamos cumprir, sempre vai ter alguém que vai fazer com que a vontade do Senhor se cumpra. Porque a vontade do Senhor é soberana. E então Saul não conseguiu, mas Deus viu em Davi um homem segundo o seu coração. Não um homem que não pecaria, mas um homem segundo o seu coração, que estava sempre disposto a obedecer e estava sempre disposto a se arrepender, a pedir perdão quando via que tinha pecado contra o Senhor. E depois de Davi veio Salomão, veio muitos outros que não conseguiram cumprir à risca aquilo que Deus tinha pedido. E já em Salomão, porque Deus deu sabedoria, deu muita riqueza a Salomão, e como ele desobedeceu, já em Salomão, Deus já tinha decidido que iria tirar o reino, né, de todas as cidades lá de Israel, das 12 tribos, das mãos deles, mas por causa da promessa a Davi, né, ele ia deixar uma tribo reinando. Por quê? Porque ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra e ele queria nos alcançar. E essa tribo seria a qual viria a descendência de Jesus, para que, quando Jesus viesse, nós pudéssemos, não só aquela tribo, mas todo mundo, ser alcançado pela graça, pelo amor do Pai e ter a oportunidade de voltar para a sua presença, de o servir, de o adorar e ser resgatado para o seu reino de vida e viver a vida eterna em sua presença. E hoje estamos aqui vendo esse cumprimento dessa palavra e agradecendo pela essa escolha que o Senhor teve por nós. E está bem pertinho da Páscoa, onde relembramos o sacrifício que Jesus fez por nós, dando seu sangue, dando seu corpo para nos limpar, para nos purificar, para nos sarar, para nos livrar da morte e podermos estar eternamente na presença do Pai, através da fé, do amor, do crer e de